Salve peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Desde já faço aí o meu esclarecimento sobre aquele juramento que eu tinha feito no último análise pós-jogo daquela partida diante do América, aquele desânimo total que seguiu depois tem aquela partida diante do Cruzeiro, que eu não teria mais condições de fazer esses vídeos pós-jogo depois de tanta frustração, de tanto desespero que parecia não terminar nunca. Só que dessa vez vou quebrar um pouquinho desse juramento, porque simplesmente dessa vez nós ganhamos. O Santos ganhou, fora de casa. Quando que isso era possível? Acho que nenhum torcedor do Santos, talvez mais otimista que fosse, imaginaria no cenário na qual enfrentamos um adversário super embalado por ter conquistado uma vitória fora de casa diante de um adversário também direto para escapar do Z4, que era o Coritiba, tinha metido de 4 fora de casa, enquanto que nós tínhamos perdido numa tarde fria, chuvosa, num horário péssimo às 19 horas, numa Vila Belmiro lotada diante do Cruzeiro, que deu um ares de realmente, perder as esperanças, como aconteceu comigo, que eu estava preparado para fazer um vlog, mas no fim acabei ficando do lado de fora, assistindo a partida, tomando chuva, com as mãos quase congelando. Podia ter feito até uma homenagem particular ao nosso de saudoso Cosmo Damião, que nos deixou semana passada. Enfim, tudo parecia caminhar para mais um resultado que poderia empurrar o Santos de vez para a UTI, mas hoje o cenário mudou. Há uma ponta de esperança no comando técnico, para aquele que muitos, inclusive nossos colegas santistas de rede social, gostam tanto de achincalhar, de tanto meter o pau, de tanto fazer meme. Para esses colegas santistas, dê um pouquinho de crédito hoje, parem de postar besteira a respeito do Marcelo Fernandes, que dessa vez a fila do perdão vai começar para esse povo que falava tão mal dele, que segundo relatos aí, quando chegou a ver alguns comentários depois, se importar com esses comentários em rede social a respeito dele, chegou até a chorar. Então, aí, gente, vamos dar um pouquinho de crédito para o Marcelo, que por mais que tenham críticas com relação a ele, sempre quando precisou, o Santos abriu as portas para ele, estava lá, naquele título paulista de 2015, depois do pitch do Anderson Moreira. Já em 2021, logo depois da saída do Ariel Holan, era ele no comando para aquela partida que fez o time escapar de uma Série A2 vexatória do Paulista diante do São Bento e tantos outros. E agora, mais uma vez, ele retorna depois de uma situação que alguns santistas por aí chegaram a aplaudir um certo Lisca doido quando tiraram ele da comissão permanente, fazendo aí o desejo de muitos que ficavam aí sempre lançando ideia errada a respeito dele. Hoje, vamos dar um pouquinho de crédito, um voto de confiança a respeito desse cidadão que, quer queiram ou não, tem Santos no sangue e demonstrou isso de novo. Demonstrou um time completamente diferente daquela partida diante do Cruzeiro na Vila Belmiro, uma atitude completamente muito destoada, sim, sabe, não tem nem o que falar, foi um outro time. Não tem nem o que comparar. Em termos de atitude, sim, continuamos com certos vícios, especialmente no quesito da última bola. Se pelo menos o Santos conseguisse acertar 20% das finalizações, ser um pouquinho mais decisiva, a nossa situação talvez não seria tão ruim como é agora. O Santos teve oportunidades de poder abrir o marcador no primeiro tempo, num contra-ataque, num lança queima-roupa perdida pelo próprio Marcos Leonardo, no lance que mais uma vez o seu Lucas Lima perdeu no fim do primeiro tempo, também a queima-roupa, vai ficar nas estatísticas de novo também, assim como fez diante do AIB Bragantino, diante do Grêmio, também na mesma ocasião, em que poderia ser mais decisivo. Mas enfim, o que importa é que os 3 pontos vieram, o milagre de Salvador aconteceu, embora ainda estejamos atrás ainda do próprio Bahia, hoje pelo menos podemos dar um pulso moral para poder realmente conseguir essa arrancada para sairmos de vez dessa situação vexatória de Z4. Lembrando que o próximo adversário vai ser outro dificílimo, outro candidato também direto, que é o Vasco, também embalado, uma vitória num clássico diante do Fluminense do Maracanã, então mesmo meteu 4,
Então, um time que também deu uma melhorada, e hoje o Santos demonstrou, pelo menos em termos de atitude, que melhorou. Com essa proposta que o Marcelo teve, de ser um 3-5-2 ou 3-4-1-2, então, uma obediência tática que o elenco teve com relação a ele. Enfim, o time do Santos hoje demonstrou em outros casos, assim, particularmente falando individualmente, que Tomás Rincon e Rodrigo Fernandes não combinam jogar juntos, embora o Tomás Rincon seja um cara que não tem mais 20 anos, mas hoje ele jogou muito melhor do que o Rodrigo Fernandes, pelo menos a experiência dele, embora não seja o cara ideal ainda para o quesito da liderança, porque ainda, acho que, meu ver, ainda falta nesse time, e tem que ser alguém que fale a nossa língua, mas que seja, se for dessa circunstância, desde que a gente conquiste os 3 pontos em cada partida, que seja. Enfim, enfrentamos um adversário que ainda continua com mais mobilidade na construção de jogadas do que nós, temos que reconhecer isso também. O Lucas Lima, na pessoa dele também, fazendo uma comparação dele com o Tassiano, que sempre se movimentava o tempo inteiro, o Lucas Lima um pouquinho mais parado, e que teve a oportunidade, conforme eu já tinha citado, de poder definir no marcador, um pouquinho apagado na partida, mas nas devidas proporções. Hoje não temos talvez uma única opção assim, parecida com a dele, talvez o mais próximo, que hoje seria o Nonato, que também não, ainda mais uma vez ainda não se encontrou, vai demorar um tempo ainda, talvez ele poder se entrosar com o elenco, mais uma partida em que ele destoou. Bom, o Kevson foi uma aposta que o Marcelo teve, confiou, depositou as esperanças num jovem jogador de sub-20, que além do Wesley Patati, que ficou no banco, já é um cara que tem nível de jogador principal e demonstrou isso nessa partida. Um lance até individual que ele quase surpreendeu o Marcos Felipe, do Bahia. Um cruzamento que acabou virando uma finalização, quer dizer, finalizações que faltam ainda desse time do Santos, especialmente de longa distância. Chute de longa distância que fez o time do Bahia abrir o marcador, na única vez que a gente ficou com a linha de 3, né, da cobertura desarrumada. Muita gente vai ficar criticando o João Paulo pelo gol que ele tomou, mas naquela posição em que teoricamente estaria o Lucas Braga, houve uma falha ali, que deixou livre e leve solto para marcar. Então, no único momento em que o Santos teve essa falha, esse lapso de formação de linha defensiva, eles abriram o marcador. Mas um ponto positivo, que mesmo com um placar adverso, uma ponta de esperança é que eles não se abateram, ao contrário do que ocorreu nas últimas partidas. Foram correr atrás. Isso é maravilhoso, cara. Eu não vou ficar aqui metendo pau, não. Isso é maravilhoso, porque demonstrou que a equipe hoje, pelo menos hoje, nesta partida, demonstrou poder de reação. E demonstrou também outro fator que também faltava nessa equipe, que não se via: jogada ensaiada. Um gol que foi feito de jogada ensaiada. Seja se foi o Aguirre ou se foi o próprio Marcelo, não importa. Um gol de empate que foi de uma bola parada e de jogada ensaiada. E na pessoa do Joaquim, que nos minutos iniciais quase cometeu a besteira de ter feito um pênalti, mas as duas assistências do gol foram do Joaquim. De cabeça para o gol do Marcos Leonardo e nos minutos finais para o gol do Júlio César. Então o Joaquim, o que ele tem de descontrole emocional de vez em quando, quase deixa tudo a perder. Hoje ele se redimiu da água para o vinho, porque ele demonstrou também ter poder ofensivo no auxílio para o ataque. Os 2 gols foram em função de uma assistência de cabeça do Joaquim. Pode ver. Então, além do próprio Basso, que fez uma partida segura hoje, demonstrando que na posição dele, no lugar que o Diego Aguirre colocou contra o Cruzeiro, totalmente invertido com o Messias, hoje o João Basso também mostrou um espírito de liderança nesse zaga, jogando na função que ele joga, né, puxado pelo lado esquerdo, um zagueiro ganhoto que é. E o Dodô, mais recuado, como um atleta já, ainda com esse histórico de lesões, dá uma mão palmatória para o Marcelo de ter poupado o Dodô, de não sacrificar tanto para ele subir no ataque, deixando essa função mais para o Kevson, e ficando restritamente para a parte defensiva. Rendeu mais, e muita gente pode estar elogiando ele por função disso, o Dodô. O Jean Lucas, que sentiu durante o decorrer da partida, no segundo tempo, deu para sentir fisicamente,
Falta um pouquinho do poder de decisão em termos de finalizações também, mas ganhou a camisa, ganhou a posição de titular e é uma das referências desse time em termos de assistências. E pena que não foi muito feliz nas assistências aí quando teve oportunidade aí de municiar os seus companheiros. A única, talvez, menção negativa foi o próprio Lucas Lima, que eu já falei aqui. A gente precisa de alguém um pouco mais dinâmico nessa meia de armação. Então, por isso que o Marcelo substituiu ele para colocar, por exemplo, o Nonato. Não, e que não, mais uma vez, conforme dito aqui, não se encontrou bem. O Lucas Braga, embora tenha falhado, e acho que vale uma menção também para o Marcelo, não sacrificou ele no início, porque ele viu que houve uma falha, mas preferiu não sacrificá-lo tirando ele do campo, mas podendo explorar aquilo que ele faz de função, que é jogar pelo lado esquerdo. Quando tirou o Kevson para colocar o Júnior Caissara naquele lado e deslocar o Lucas Braga para o lado esquerdo. Entendeu? Então é uma prova de que o Marcelo, ele não quer, hoje, uma forma de ganhar o elenco num momento difícil como esse, ele não quer queimar os jogadores. Ele não quer dar esporro, como qualquer outro treinador aí renomado, carimbado, pode ter o risco de fazer, como aconteceu, talvez, pelos bastidores que se falam na partida diante do Cruzeiro, em que o Jean Lucas chegou a, talvez, discutir no intervalo pelo fato de ter sido deslocado numa posição que não é dele e que custou o emprego do Diego Aguirre. Então, o Marcelo está sendo muito esperto nesse ponto e é algo que tem que se valorizar muito, especialmente aqueles que criticam dentro do nosso círculo santista de redes sociais, que o time demonstrou que está com ele, está fechado com ele. O Júlio César, vou falar aqui, ele é o centroavante, trouxeram ele para isso, então ele definiu, deu os números finais do jogo, uma vitória importantíssima para nós, para que a gente possa sair dessa situação. Bom, estou esquecendo de alguém, do Dodi, que alguém hoje poderia, talvez, ao invés, eu estava pensando aqui, talvez o Dodi poderia ser um cara para ser substituto do Tomaginho quando ele não renderia, ele já tem 30 e poucos anos, e o Dodi talvez poderia ser esse cara para fazer essa função de volante quando o Rodrigo Fernandes estiver suspenso. Bom, eu acho assim, na minha humilde opinião, mas vamos pelo menos aproveitar, galera, dar um pouco de esperança, porque agora o Santos tem totais condições, ainda é difícil, vamos sofrer bastante, mas demonstrou que nada está perdido, pelo contrário, a gente vai seguir, vamos acreditar, e mais uma vez, com certeza a Vila Belmiro vai estar lotada para a gente poder engatar, conseguir impulsionar essa arrancada, assim, para a gente sair de vez dessa situação. Se você gostou, galera, deixe sua curtida, comentário, e aliás, não me esqueça aqui, uma menção honrosa, infelizmente, mais um ilustre nome que enobreceu a nossa instituição, veio a falecer, eu soube durante a transmissão, da passagem do ex-zagueiro e ex-treinador Marinho Pérez, campeão paulista de 1973 pelo Santos, e que nos deixou mais uma figura ilustre do nosso Santos, que enobreceu, que engrandeceu este grande clube, que descansou, infelizmente, em paz. Então é isso, galera. Até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!